Amém. Deus seja louvado, a Ele a honra, a glória, a majestade, toda exaltação. Eu quero convidar os irmãos para meditarem comigo num trecho da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, o nome mais bonito da Bíblia. Isaías, amém ou não amém, Xará? Amém. Capítulo 39. Nós vamos ler todo o capítulo 39, ou seja, os 8 versículos. Preste atenção. Hoje ainda estamos na Nova Almeida King James atualizada, e depois nós daremos detalhes, já estaremos implantando a linguagem Nova Almeida atualizada. Diz assim: naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porquanto ficara sabendo de sua enfermidade e de sua magnífica recuperação. Ezequias alegrou-se com isto e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal, tudo que se encontrava em seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa real, ou em todo o seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e questionou: que disseram estes homens e de onde vieram ter contigo? Ao que Ezequias lhe respondeu: ora, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, para visitar. Diante disto o profeta indagou: o que eles viram em teu palácio? Ezequias explicou: viram tudo o que existe em minha casa real. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha apresentado. Então Isaías declarou ao rei Ezequias: ouve a palavra de Yahvé dos exércitos. Dias se aproximam em que tudo o que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz e segurança em seu reino. Por esse motivo retrucou a Isaías: boa esta palavra de Yahvé que acabas de profetizar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Sem Ti, nós não podemos perceber, entender tudo que lemos. Mas o Senhor pode, Senhor, falar conosco, nos explicar, alertar a nossa vida, o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 38, tinha a vida de Ezequias, o rei Ezequias, estava praticamente determinado a acabar ali. Ele estava com uma enfermidade e o Senhor havia mandado esse mesmo profeta Isaías a falar com ele. Disse: olha, organiza a tua casa, arruma aí, porque você vai morrer. E ele disse isso, falou com o rei. E quando ele disse isso, Ezequias virou-se para a parede e começou a chorar e reclamar ao Senhor, dizendo: Senhor, não, me dá mais 15 anos de vida, me dá mais um tempo, eu me arrependo. Ou seja, ele fez uma oração que os crentes gostam de dizer, ele fez uma oração forte. Isaías estava saindo, ainda não tinha saído do palácio, Deus falou com ele: volta lá, e disse que eu estou concedendo a ele o que ele está pedindo. Aí ele voltou e disse. Foi uma cura milagrosa. Assim como as pessoas souberam da enfermidade dele, e aqui está mostrando que o rei da Babilônia sabia, rolou
No WhatsApp não se falava outra coisa. O rei Ezequias vai morrer. Poxa, o rei Ezequias. Os jornais televisivos apontavam, né? Mas também souberam olha, por encanto, como que por encanto o homem ficou bom. Como é que foi? Não sei. Aí o rei falou, vamos saber, vamos mandar emissários. E mandou, aí eu estou no capítulo 39, são esses emissários. E eles vieram de onde? Da Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia representa para nós um lugar, ou um tema, ou atitudes. Hoje não existe a Babilônia. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que ela será a última derrotada. Será o perfil da Babilônia, o sentimento de Babilônia. Aquilo que a Babilônia colocou e incutiu na cabeça das pessoas. E a Babilônia é tão séria para Deus, que ele primeiro vai derrotar. Quando ele acabar de derrotar a Babilônia, é o último inimigo, aí ele então vai reinar com todos nós, ou seja, ele vai proclamar, mas está lá em Apocalipse, proclamar as grandes coisas que ele tem para nós. Note que na Bíblia nós tivemos Sodoma, Gomorra, tivemos o Egito, mas o que Deus vai destruir é o perfil, é o sentimento, é a cultura babilônica, porque é algo que desagradava demais a Deus, ensinamentos errados, ensinamentos de desobediência. Babilônia foi fundada por um homem extremamente desobediente, rebelde, Nimrod, homem que se aproveitou do que Deus estava fazendo. Ele era um valente, a Bíblia diz lá em Gênesis que ele era um homem valente, e ele vencia as guerras, ele aproveitou-se daquilo para oferecer segurança, aquela segurança que só Deus pode dar, e ele tenta se colocar no lugar de Deus e diz, eu vou dar segurança. Além disso, ele começa a falar mal de Deus. Desde criancinha, eu ouvia os mais antigos falarem, cuidado, não fala mal da palavra, não fala mal da igreja. Eles falavam, não fala da igreja, fala mal do evangelho, você não sabe com o que você está mexendo. Então Babilônia é algo nefasto, é algo para Deus, e essas pessoas vieram de lá. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós temos a tendência de abaixar um pouco a guarda quando os nossos inimigos, quando eu digo inimigo, não é pessoa assim que brigou comigo. O inimigo na Bíblia é aquele que não está do seu lado, que não está no mesmo jugo, é adversário. Tanto que em alguns momentos Jesus disse, o diabo, vosso adversário. Então esse inimigo, às vezes, ele acena para nós com propostas que são agradáveis, e nós caímos igual bobinho, e temos a tendência humana, e aqueles que têm um coração bom, mais ainda, mas não é tanto assim, não é só isso. Uma vez eu conversava com um colega de trabalho, que eu já até falei dele aqui, que depois se converte, e ele era um seguidor ferrenho do diabo. Ele fazia um monte de coisas erradas e ruins e tal, enfim. E um dia ele conversando comigo, falou, mas vocês têm uma impressão muito errada do diabo. O diabo é bom, ele faz coisas boas. E eu falei, dá um exemplo. E ele começou a dar exemplo, e é verdade, faz. Ele traz casamentos, ele refaz casamento, traz a pessoa amada em 7 dias. Ele faz isso assim, coisa boa. Só que as consequências não são as mesmas consequências daqueles que obedecem a Deus. Aqueles que obedecem a Deus, ele diz, você recebe e para sempre estará comigo, para sempre será lembrado, para sempre, enfim, isso os irmãos já sabem. Então Isaías volta lá
quando soube que teve uma turma lá na... Quem é que teve aqui? São o pessoal da Babilônia, eles souberam da minha cura. E o que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. E foi falando. Não houve nada que eu não tenha mostrado. Mostrei a prata, mostrei o ouro, mostrei os meus tesouros, mostrei o meu arsenal, mostrei tudo. Isaías, então, profetiza para ele. E eu quero falar da exposição imprudente que muitas vezes nós estamos franqueando ou expondo, expondo, né, uma redundância. Muitas vezes nós não nos damos conta da nossa ingenuidade. Às vezes nós precisamos ser puxados pela orelha, porque nós somos ingênuos. Nós somos um rebanho de quê? De bois, de cavalos, somos o quê? Ovelhas. Quando nós somos taxados ou somos denominados como ovelhas, porque a ovelha é o bichinho mais ingênuo que pode. E se não tiver um pastor para liderá-las, elas vão comer capim com veneno, elas vão meter a pata num lugar que vai ser quebrado, elas vão para perto do lobo, é um bichinho muito ingênuo. Por isso que nós somos chamados de ovelhas. E quando Jesus faz uma das advertências, ele diz: vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Eu quero comparar esse fato com algumas riquezas da nossa vida, da nossa casa. Eu tenho estado muito preocupado. Eu não sei se eu fico vendo para dali eu tirar alguns ensinamentos e alertas e pregações, essa é a função de pastores, líderes, eu não sei, mas aí eu fico com a pressão alta, eu fico com vontade de ir lá e soprar neles e falar: vamos para o abismo. Eu não posso fazer isso. Mas eu fico muito preocupado. Mas, ao invés de eu ir lá para o mundo falar: vocês parem de fazer isso, ei! Ele falou assim: mas essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Então nós temos que falar ao povo. E Jesus, a palavra sempre de Deus para nós: acautelai-vos. Tenham cuidado. Vocês são ovelhas, tem lobos, vocês podem conviver, mas lembrem, não seja amigo de lobos. Jesus dá muita ênfase a termos uma casa com fundamentos sólidos, firmes. A quem estamos abrindo a nossa casa? E se estamos abrindo, qual é o propósito? Não está errado se abrir sua casa. Qual é o propósito? Pastor, eu estou abrindo a minha casa porque ali eu plantei uma célula, foi me solicitado uma célula. Qual é o propósito? É por testemunho que você está abrindo? Você quer que as pessoas vejam os seus tesouros por testemunho? O seu armamento por testemunho? Ou por ostentação? A Bíblia mostra, e se você for estudar e for ler mais um pouco, que Ezequias ficou muito vaidoso. Afinal de contas, um rei manda para ele presentes, comitiva. Ele se esquece que quem deu a cura a ele foi o próprio Deus, mas ok. Ele ficou muito vaidoso e orgulhoso. E quando a gente fica muito vaidoso e orgulhoso, nós temos uma tendência de esquecermos até aquilo que a gente sabe fazer. Ele era um rei, não era um qualquer. Ele não entendeu essa palavra de Isaías? Que coisa boa, profeta Isaías, que coisa boa, que notícia boa, que coisa boa. Eu mal posso esperar por esse momento. Certamente aqui ele estava dizendo assim: não vamos ter guerra aqui
fala sobre isso. Não vamos ter guerra, ele vai ficar meu amigo. Nossos filhos vão servir no palácio. Vocês já pensaram, mas isso é antigo, irmão. Isso é antigo. Lá no Egito, Faraó quis cativar e convencer o povo, convencer Moisés, para deixar, indo todo o povo, deixasse as crianças. Mas ele não disse assim, me dá as crianças para mim que eu largo vocês. Não, olha, é perigoso você ir com as crianças. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, eu não estou aqui falando de estranhos virem à sua casa. Eu não estou falando de você não abrir a sua casa para os irmãos, mas para estranhos. O cuidado para com estranho. Mas eu posso abrir uma casa para o estranho, pastor? Eu não recebo mais estranho na minha casa, desde que não seja sem propósito, desde que seja por testemunho e desde que não seja por ostentação. Pode e deve. Mas tem coisas que você, mesmo assim, não pode mostrar. Não deve mostrar. Por quê? Porque ele tem um jugo desigual. Você vai falar com ele numa linguagem, ele vai entender na outra. Você vai falar daquilo que Deus te deu, ele vai entender como esse cara é um aproveitador das coisas de Deus. Você vai falar de algo que você conseguiu, como esse camarada é prepotente, conseguiu. Então, cuidado, há coisas dentro da nossa casa que são para nós. A nossa vida, então, é em família. Eu quero começar por aí. Nós não podemos abrir nossos problemas e crises a qualquer um. E quando eu estou falando aqui da nossa casa, eu não estou falando, não estou me resumindo e não estou ficando preso ao local, à geografia da minha casa. É a minha família que está lá no trabalho, eu estou trabalhando, então estou representando, assim como eu represento o Evangelho. A pessoa tem a mesma fé que você, para você transferir, para você compartilhar o seu problema? Querem um exemplo? Quantas vezes, amados, nós estamos no nosso ambiente de trabalho e tivemos um problema, ou estamos tendo um problema de relacionamento com a nossa esposa ou com o nosso marido, e nós contamos isso para pessoas com jugo desigual. Você sabe o que é jugo desigual, né? Jugo desigual é seguir desigualmente aquilo que Deus quer. Ou seja, se Ele me prepara para seguir para cá, qualquer pessoa que esteja comigo querendo seguir para lá, é um jugo desigual. Jugo desigual pode até acontecer entre nós crentes. Eu tenho fé, creio, e o irmão disse assim, mas você está variando, não é assim, vamos pensar as coisas racionalmente. É um jugo desigual. Eu não estou dizendo que tudo que o cara falou, pela fé, não, eu vou soprar aqui, essa casa aqui vai voar para lá. Seu irmão, embora Deus tenha poder, não, ele está certo. Você precisa soprar aqui, chama ali os pedreiros, os eletricistas, vamos levar essa casa para lá, vamos pagar eles para eles ganharem dinheiro. Agora, se houver um propósito de soprar e ela virar para lá, eu creio que Deus faz. Eles têm a mesma visão de família. Você vai conversar com um colega ou uma colega de trabalho, você está abrindo a sua casa, está mostrando. Aqui eu estou falando primeiro da fraqueza, depois vamos falar das coisas boas, já. E você mostra. Agora, você quer ver uma coisa boa que você não tem que falar? Se eu estivesse aqui numa reunião de casais, eu ficaria muito mais à vontade, né? Mas eu vou dar eu estou falando com pessoas seletas de nível. Não elogia muito o teu marido para outra mulher que não tenha, ela vai querer conhecer. Isso é próprio do diabo. Espera aí. Não, meu marido é um homem muito bom, tal. Isso é elogio. Agora, o que você faz com ele
Você tem que falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi. As pessoas sentem de orgulho. A minha mulher... E hoje está até o seguinte, exibindo as mulheres. Já tem trisal. Isso é só o começo. Há coisas que Deus te dá que são para guardar, esconder do diabo. O Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não ser roubado. Não é exatamente isso que está escrito, mas quer dizer isso. Para eu não pecar contra ti. E o que é pecar contra ti? Me roubaram a palavra, eu fiquei sem a palavra e errei o alvo. Simples assim. O evangelho é muito simples, irmão. Em Mateus 7,6, Jesus disse: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Irmãos, aprendam o que é julgo desigual. Você não pode conversar das coisas maravilhosas da sua casa com quem não está preparado para recebê-las. Ele vai deturpar e ele vai arranjar um jeito. Quando Isaías falou assim: pronto, não falta mais nada, eles já viram tudo, agora eles vão voltar para lá e já vão preparar como é que eles vão fazer para levar vocês para lá. Já está, ele já fotografou, ele já filmou, já tem um arquiteto fazendo as plantas, já está tudo certo. Então, por que às vezes nós caímos? Porque as coisas não acontecem imediatamente, e nós vamos dando linha, vamos dando corda, e a pessoa é tão boa, daqui a pouco ela vem e traz. Agora, a Bíblia não entra, né, aqui nesses detalhes, mas eu gosto de conjecturar. Que presentes eles trouxeram? O que pode vir bom da Babilônia? Irmãos, alguns irmãos às vezes olham para mim e dizem: essa igreja Shalom, esse pastor, ele é muito fanático, mas quando eu recebo um presente de alguém que não está no mesmo grau de fé e de julgo que eu oro muito, e se Deus me deixar arrepiado, eu destruo aquele presente. Eu não dou para outro, porque se não serve para mim, vai servir para outro. Eu destruo. Eu aprendi, aniversário, tudo. Mesmo os que os irmãos me dão, podem continuar me dando, viu, irmãos? Aliás, não precisem esperar o aniversário. Brincadeira, irmãos. Aqueles que vocês foram na loja e compraram, quem os fez? Qual foi a fábrica? Eu não vou dizer assim: mas você sabe, você tem a linhagem. Não precisa, eu vou orar. E vou dizer: Senhor, se veio com má intenção, vai morrer agora. Isso aqui vai me fazer bem, precisa me fazer bem, precisa me abençoar. Faça isso, bem? Tesouros espirituais, nossa vida em família tem. Experiências com Deus, são tesouros. Meu Deus, vou te dar 30 segundos aí, lembra aí de alguns tesouros espirituais, aquilo que Deus te deu. Aquele dia que Deus se revelou para você, falou contigo, você viu Deus. Ai, estou arrepiado, pastor. Que maravilha, são tesouros. E tem coisas que nós queremos que as pessoas saibam, eles não vão saber, porque são enigmas de Deus para nós e nós para com Deus. São revelações, e são tesouros. E que outros talvez não terão, ou não tenham, ou se tem outras diferentes. E você está mostrando para julgos desiguais. Pastor, o senhor está, então, estou entendendo, o senhor está levando essa pregação para um caminho que nós não devemos ter amigos que não sejam crentes. Claro que não, senão como é que você vai converter as pessoas? Não é isso, não. Eu estou dizendo para você ter cuidado com os não crentes. Nós podemos entrar aí, mas eu quero que o Espírito Santo fale para você, mas podemos entrar. Cuidado com quem você leva na sua casa, que entra no seu quarto e senta na sua cama. Senta, eu não falei deitar.
deitar para dormir, agora você tem que pensar 10 vezes. Você não sabe. Pastor, mas eu não posso orar e depois orar de novo para tirar todo, igual a gente joga pó de broca nos PC? Pode. Mas e se você não lembrar? Por isso, irmãos, que nós crentes, pelo menos a Shalom é assim, e conheço outras que são, nós orientamos. Crentes, vocês são crentes, você está com a sua esposa, não vá para motel, irmão, tem tanto lugar para você ir. Você sabe quem deitou naquela cama antes de você? Você está levando um monte de coisa para sua casa, não sabe, mas é meu marido, mas você tem que estar ali no meio do capeta. Quem vai para motel? A não ser você que não sabe que é casado com a sua esposa. São as pessoas erradas, marido de um com a mulher do outro, namorado com a namorada. Está errado, está fora. E você está pegando isso. Quando você entra num ambiente contaminado, o que o médico diz? Põe a máscara, põe um casaco, põe um não sei o quê, porque você vai contaminar. Se não te avisar, você não sabe. Isso é outra. Você pega se quiser, irmão. Essa igreja aqui, vocês sabem, nós orientamos, mas nós não obrigamos a ninguém. Nós não controlamos pessoas, mas nós não deixamos de falar, porque vocês vão ficar muito bem. Pastor é bom, ele não fala essas coisas. Que igreja gostosa. Nossa, como eu gosto dessa igreja. Só que quando eu chego em casa, eu sei o que é que eu passo com o Espírito Santo. Falou, você é um Zé Mané mesmo, hein? Foi para isso que eu te salvei? Você amarelar na hora que tem que falar? Você está extinguindo, apagando o Espírito Santo. Você está negando o Espírito Santo. Eu te dei uma chance enorme e você disse, não, senão eu falo, eu vou perder uns 10 membros aqui, mas vou ganhar 25. Ganhar no bom sentido, que não são meus, é da igreja, é de Deus. Nem todo mundo que se aproxima de você quer o seu bem. Irmãos, de novo, cuidado para vocês não ficarem, não quero ninguém na minha casa. Pastor, a partir de hoje não quero nem que os irmãos da igreja, que eu sei lá quem são eles. Não é esse o propósito, tá, irmão? Você tem que ter sabedoria de Deus aí também. Se você tiver dúvida, venha conversar conosco, vamos orar juntos e tal. A nossa prosperidade, irmãos, não é aceita por quem não serve a Deus. Mas você está vindo? Eu estou vindo de rodear a terra. Você viu lá o meu servo Jó? Homem bom, temente a Deus, desvia dos maus caminhos, não abre a casa dele para muita gente. Mas também, o senhor dá tudo para ele? Olha o que o camarada foi ver. Ele tem tudo. Quem não está capacitado para entender de prosperidade, você não pode falar. Tem pessoas que têm inveja. E se você já sabe disso, poupa esse espaço, esse tempo aí. Quais são os riscos, então? Os riscos na nossa família. O risco também da imprudência, quando nós abrimos portas para perdas. Ezequias mostrou os tesouros para os estrangeiros curiosos. Resultado, a Babilônia já sabia o que queria levar. Quando o inimigo entra, quando o estranho entra na sua casa, ele dá uma bisbilhotada e diz assim, é aquilo ali que eu quero. Ele volta outra vez, disfarça e olha para ali, faz você não prestar muita atenção, até que você deixa descoberto aquilo ali, ele já sabe o que ele quer levar. Quando o ladrão entra na nossa casa, isso é ladrão, esse aqui ele já frequentava a nossa casa, de vez em quando vocês veem, ele fazia parte, então, esse ladrão, ele já bisbilhotou, ele disse, o dia que eu for eu quero levar aquilo ali. Eu sempre chamo a atenção dos obreiros, né? Irmãos, vamos estar atentos, quando chega um visitante que a gente não conhece, dê carinho a ele, mas fique atento, o mundo é mau. E eu conheço casos, as pessoas chegam e sentam, aleluia, e quando ele abriu o olho, é para olhar onde está aquela caixa de som. Oh, glória a Deus, ele olhou onde está. Quando ele ficar vindo, ele já sabe, ele não vai ficar perdendo tempo, ele já vai direto ali, eu quero aquilo, aquilo, aquilo.
Quando nós fomos assaltados lá na Avenida Brasil, vindo do retiro de Angra dos Reis, lembra? Não chegamos a ser assaltados, nenhum de nós foi. Mas eu lembro como se fosse agora, isso já tem alguns anos. O carro veio na nossa frente, ele veio atrás, né, passou, e ele fez assim para a gente: ué, o cara está maluco, fazendo assim com o carro? Isso diminui. Quando ele saltou, ele abriu a porta, o chefe, e fez assim, ó, ele olhou para trás e falou assim: aquele. Ele já sabia, ele já tinha visto, ele já olhou a marca do carro, ele já olhou quem está dentro do carro. Ali tem um homem com 4 mulheres, tinha 4 mulheres, a minha esposa, uma irmã daqui da igreja e a filha dela. Aquilo ali, ó, mal sabiam, todas elas lutam karatê, faixa preta. Essa ali então, perigo, nossa. Mas ele já vem olhando. Vamos lá. O inimigo estuda antes de atacar, e a nossa própria exposição com falta de discernimento pode facilitar a sua obra. Quantos estão entendendo? Quantas coisas boas Deus tem te dado? Como é a sua casa? Tem coisas que as pessoas não precisam ver, e tem coisas que o estranho, de julgo desigual, não tem que saber, não é que não precisa, ele não pode saber. Não pode saber. Quando for para dar um testemunho, Deus vai dizer para testemunho, pode mostrar, ele vai cair de joelho, vai chorar: eu quero isso também na minha vida, eu quero esse Deus. Ele não vai falar: eu quero esse carro que Deus te deu. Ele diz: não, eu quero esse Deus que provê todas as coisas. Mas aí Deus vai te falar. Aprenda a discernir quem merece acesso. Jesus não confiava em todos. O que é isso, pastor? Agora o senhor deu para ser uma igreja herética? Eu não sei, ou eu, a minha Bíblia, né? João 2, 24 e 25, vou ler do 23 em diante. Estando ele, o título é: Jesus conhece a índole humana. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Nem todos têm maturidade ou amor para lidar com o que você carrega. Proteja o que Deus colocou em suas mãos. Peça a Deus discernimento para saber até onde ir nas conversas e relacionamentos. Amém ou não? Vou repetir. Peça a Deus discernimento para saber até onde ir nas conversas e relacionamentos. Tem relacionamento que você vai ter que cortar para o bem da sua família, da sua vida. Corte pela raiz. Mas eu vou perder amigos? Mas Deus tem para dar do que o diabo para tirar. Está na Bíblia isso. Mas existe uma outra coisa que eu quero falar também rapidinho. Os nossos filhos, quando ele falou do filho aqui, Ezequias ficou doido. O quê? Nossos filhos? Vamos voltar lá em Faraó? Moisés, quem que vai com vocês? Está aqui, se você quiser acompanhar, está em Êxodo 8, a partir do 25. Não precisa, pode até botar 25 em diante, né? 25, 26, 27, 28. Não todos. Os nossos maridos, esposas, todo mundo. Ide, portanto, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo em terra egípcia. 26. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios... Continua. Portanto, nós temos de caminhar 3 dias e tal. Eu acho que eu peguei o capítulo errado. Quando ele fala dos filhos, pode tirar, eu peguei o capítulo errado. Quando ele diz assim: quem há de ir convosco? Ele diz assim: nossos maridos, nossas mulheres, nossas crianças. Diz assim: Deus tem que ser com vocês. Vocês foram com crianças, vocês estão malucos? No deserto com criança?
Mas ele não estava falando isso. Ele não queria isso. Ele queria segurar os filhos, tanto que ele disse assim: deixem aqui seus filhos. E vão os adultos, deixa eles aqui, cara. Eu cuido deles. Esses detalhes não tem, mas estão nas entrelinhas. Estão nas entrelinhas. Eu vou dar estudo para eles. Alguns pais devem ter falado: Moisés, não amassa o nosso cano, não. Pô, só você que pôde estudar no Egito, ser um príncipe, nossos filhos também podem. Quer escola melhor do que o Egito? Alguém deve ter falado isso. Poxa, o Moisés agora, ele estudou, agora quando o faraó quer pagar estudo para todo mundo, fazer todo mundo ser um, ele não quer deixar. É isso que o faraó queria. Mas não. O faraó queria preparar um exército dele, e nada melhor do que pegar as crianças e formatar na mente delas, no caráter delas, a cultura egípcia. Era essa a intenção. Nunca exponha seus filhos ao inimigo, mesmo que te pareça sucesso para eles. Irmãos, eu falo rasgado. Você fica bravo comigo se você quiser, mas eu não vou ficar bravo contigo, eu te amo do mesmo jeito. Seu filho é bonito, sua filha é bonita, já vai vir aí uma emissora de televisão, não sei o que, para ele ser modelo. Larga esse irmão, irmão. Você já é modelo há muito tempo. Você é modelo para as pessoas, modelo do que deve ser um ser humano. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Você quer modelo melhor? Pastor, mas eu vou te poupar. Eu vou deixar você entrar na internet e procurar pessoas que sofrem até hoje, foram forçadas a fazer coisas que não queriam, porque entraram por uma proposta maravilhosa. Isso eu não vou nem dizer, né? Minha filha, você viu, você passou, Nique. Você está sendo chamada para ir para os Estados Unidos. Para quê? Você vai lá, você vai trabalhar nisso, você chega lá, você vai ser mulher de programa, homem de programa, ou vai trabalhar com droga, mas vai ganhar em dólar. O povo de Deus também fez isso lá no Egito, quando eles estavam com fome lá no deserto. Ô Moisés, puxa vida, nós estamos aqui, você trouxe a gente para morrer aqui, nós pelo menos lá no Egito, nós tínhamos o que comer. É bem que a gente era escravo, levava uma chibatada de vez em quando, mas tinha comida. Ezequias não avaliou sobre os filhos serem levados para servir no palácio do rei. Ele não avaliou. E vamos ver o que ele falou. Isaías disse: ele vai levar os seus filhos para serem eunucos de Faraó. Você sabe o que é um eunuco? Quem não sabe, levanta a mão. Se muitos levantarem, eu vou dizer. Se ninguém levantar, então eu vou escolher aqui uns 2 para dizer o que é. Que ninguém levantou, todos sabem, né? Todos sabem o que é um eunuco. Quem não sabe, faz assim com a mão. Eunuco é um homem castrado. Ele é castrado para ele se dedicar exatamente àquilo que o rei quer. Fica aqui, toma conta das mulheres, toma conta tem que ser castrado. Toma conta do meu harém, me sirva, não é só por causa das mulheres, mas me sirva. Não tenha na cabeça nenhuma, você é castrado. Você é estéril. Você é infértil. Mas vai trabalhar perto de mim. Quando te perguntaram onde você trabalha? No Palácio Real. Mas você é castrado. O que você tem na sua cabeça? O que você projeta? Eu não projeto nada, eu sou eunuco de Faraó. Aqui fala de esterilidade. E eu quero usar o sentido figurado para esterilidade espiritual. Você já parou para pensar que seus filhos até 11, 12 anos arrebentaram na Shalom Kids? E de repente eles nem gostam mais de ler a Bíblia, ele tem 15 anos, 16. E você vai ver, você colocou eles na linha de frente de Satanás.
Só porque estou oferecendo um monte de coisas para o meu filho, você tem orgulho de postar nas redes sociais que o meu filho agora é uma importante pessoa na rede tal de televisão. Eu não estou dizendo que você não possa trabalhar profissionalmente, como contador, como não sei o quê, mas até isso precisa ser medido. Você castrou o seu filho espiritualmente falando. Daqui a pouco, você... Quantos casos nós conhecemos? Não sou eu não, irmãos, vocês conhecem. Pastor, não sei, meu filho, olha, meu filho pregava com 10 anos no Kids. Pode perguntar lá a pastora Vera, ele era uma benção. Quantos anos ele tem? Tem 18, o que ele é agora? Tem ojeriza o Evangelho. Pode procurar que você certamente mostrou para o inimigo quem é o seu filho. Pode ver. Interrupção geracional. Assim como esse não podia gerar mais filhos, essa pessoa não gera filhos na fé. Por quê? Porque ele nem tem mais fé. Há decisões que parecem vantajosas sobre os nossos filhos, mas são armadilhas que trarão amarguras futuras. Vale a pena brigar, vale a pena. Existe hoje uma psicologia cristã, que eu não entendo isso, que, aliás, uma psicologia no Evangelho, eu vou repetir, irmãos, nós estamos caminhando para uns tempos que eu não sei como é que vai ser. Eu estou preparado para chegar daqui 10 anos, em vez de ter 200 membros, eu ter 50. Eu estou preparado. Me perguntaram, está preparado? Se uns 10 saírem da igreja, 20. Eu não gostaria, irmãos, eu queria que nós tivéssemos mais. Mas eu estou preparado. Porque o próprio Jesus disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Número 1. Número 2, ele estava falando com um monte de gente lá, os discípulos dele, eles começaram a ir embora, ele ficou com 12. Mas depois cresceu. Esses 12 fizeram os milhões e milhões que temos hoje na face da terra. Mas eu estou preparado para alguém chegar para mim e dizer, pastor, nós vamos para aquela igreja ali, porque aquela igreja ali, eu não cito o nome de igreja, tá, irmão? E nem dou muita dica para assim, ele está falando da igreja tal. Não. Cada pastor vai prestar conta a Deus do que ele está fazendo com a igreja. Está na Bíblia isso. Ele vai ter que dar conta a Deus. Se as ovelhas são de Deus, ele vai ter que dar conta. Mas será que vale a pena eu massagear o meu ego e dizer que nós temos 1000 membros que tenham todas as igrejas, tá, irmão? Não sou contra. Mas eu estou achando que vai ser difícil, pelo menos enquanto eu tiver isso no meu coração, que nós não vamos abrir mão de falar a verdade. Não vou te controlar. Alguém um dia me perguntou, pastor, mas você tem certeza que todos os que estão na sua igreja são obedientes à palavra e tal? Eu não tenho certeza e tenho certeza que não são. Mas eu não posso fazer nada. Porque nas cartas, as 7 cartas de Apocalipse, você começa a prestar atenção que até a terceira carta ele está falando com a igreja, com todo, e depois ele começa a falar com indivíduos dentro da igreja. Isso é Jesus dizendo que até ele, Jesus disse, eu vou tirar de algum, quem ouvir a voz, quem abrir a porta, quem, e quem não é não. Então, se ele não está preocupado em controlar pessoas, eu vou controlar? Não. Mas eu vou ensinar, vou falar para vocês o tempo todo, irmãos, sejam fiéis nos dízimos, seja generoso na oferta. O que é generoso? É dar mais do que a pessoa precisa. Não é oferta na igreja, não é oferta em tudo, na igreja. Seja fiel à palavra. Pastor, mas o senhor tem certeza que o senhor não erra? Anda comigo uma semana, você vai ver como eu erro. Mas você vai saber e aprender a fazer o que eu faço. Na mesma hora, tem o Espírito Santo que faz assim, alô,
É esse puxão de orelha que eu me referi, que eu não quero chegar em casa e o puxão de orelha do Espírito Santo fica vermelho uma semana, orelha. Vocês me virem uma quarta-feira andando na rua com a orelha vermelha, você pode ter certeza que ele me puxou no domingo. Fica lá. Nós temos esse compromisso. Agora eu quero que olhem para mim só aqueles que são bonitos. Seu filho não está vindo à igreja porque você não está trazendo. Ele está escolhendo quando ele quer vir, está errado. Vou te amar do mesmo jeito. Mas você nunca vai poder dizer, pastor Isaías podia ter me dito isso. E quero ver se a gente fala isso uma vez por mês aqui na igreja, os pregadores, uma vez por mês. Irmãos, traga o seu filho de 7 anos, de 10 anos. Não, mas ele não quis, ele não tem querer. Ele não tem querer. Nisso sentido não tem. Ele tem querer, não quero mais estudar. Tá bom, filho, não estuda não, né, filho? É tão ruim, chata aquela professora, né? Você não faz isso. Não quero tomar banho. Toma não, bobo. Fica aí. Então faz a mesma coisa. Ou para lá ou para cá. Seja coerente, irmão. Você não precisa espancar o teu filho. Mas mostra para ele, não, filho, você não está na idade de mandar, você precisa obedecer. E para que amanhã os seus filhos te obedeçam, você precisa me obedecer. Isso é bíblico. Mas será que eu não estou trazendo meu filho porque eu também estou vazio? Não sei. Isso é com você e Deus. Palavra que não falta aqui. E nós temos palavra no domingo, temos palavra na segunda-feira, na célula dos homens. Eu fico muito feliz de saber que os homens estão com a célula com mais de 20 e poucas pessoas. Quem cala consente. A célula de mulheres, a célula de jovens, a célula de adolescentes, a terça-feira de oração. Aliás, eu fico impressionado. Cadê a Ingrid? Nosso povo gosta de oração, eu fico feliz. Nossa, como isso aqui é cheio de mulheres orando. Umas 25, 30 de tarde aqui orando. Não tem isso? Tem isso não? Ah, às vezes tem. Quando tiver, você filma para mim, para eu ver, porque... Isso é para te descontrair, tá, irmão? Eu sou assim. Pastor, você está puxando a orelha? Estou, claro que eu estou. Sou seu pai espiritual. Você vai deixar que outro faça? O cara da Babilônia venha? Você quer que o Nimrod fale para você? Tem que ser de mim. Assim como seus filhos têm que ouvir de vocês. Quero orar pela sua vida. Não mostre a sua casa para todo mundo. Mas use a sua casa para converter aqueles que precisam. Aí sim. Vamos ficar de pé. Amém. Eu acho que depois de tudo que Deus falou, eu não vou fazer uma oração longa.